Você já imaginou alguém batendo a sua porta e falando: Ei, vamos mudar esse seu jeitinho de ser? Vem comigo que eu vou te mostrar o que o futuro tá te reservando se você continuar sendo desse jeitinho que você é. Vamos mudar? É isso que você vai ver no Conto de Natal de Charles Dickens. Você pode encontrá-lo também com o título Uma Canção de Natal ou Um Cântico de Natal. É um livrinho de poucas páginas, tem editoras que tem 100 e poucas páginas, essa edição que eu li tem 74 páginas. Então é bem curtinho, bem rapidinho para conseguir ler. Nós vamos acompanhar nesse conto de Natal a história do Ebenezer Scrooge. E aí eu coloquei no Google Tradutor para conseguir escutar a pronúncia do nome, para não falar tão errado. E assim, a tradução do Scrooge, que foi detectado o idioma como sendo holandês, e o Scrooge significa pão duro. E é a característica marcante desse personagem aqui do conto. O que fala aqui então? Então Charles Dickens vai narrando a história desse Ebenezer. Ebenezer é um homem de negócios de Londres, muito ranzinza, solitário, mão de vaca, mal-humorado. E ele tinha um sócio, e esse sócio morreu há 7 anos. E esse conto se passa numa noite de Natal. Então, nessa noite de Natal, faz 7 anos que seu sócio faleceu. O nome desse sócio era Jacob Marley. E aí, bem no comecinho do conto, é enfatizado várias vezes que realmente Jacob morreu. Morreu, tá mortíssimo. Foi confirmado que ele realmente está morto, para que a gente possa entender o que passa depois, mais pra frente. E Scrooge é assim, tão preocupado e focado nos negócios e só isso, que mesmo quando o sócio dele morreu, no mesmo dia ele conseguiu fazer negócios ali numa boa. E ele manteve na firma o sobrenome dos dois. Então a firma é chamada de Scrooge e Marley. E ele tanto atendia as pessoas como Scrooge ou como Marley. Por onde ele passava, todo mundo sabia o quanto ele era avarento, quanto ele era rabugento. Então as pessoas até repeliam estar perto dele, né? Então até é dito que até os cachorros, mesmo que fossem cegos conseguiriam sentir a presença dele e se afastar dele, porque ele era muito ranzinza, assim, muito bravo, muito mal-humorado, e aí todo mundo queria ficar meio longe. E ele tratava todo mundo muito mal. Então, nessa noite de Natal ele tá lá, o empregado dele está na outra sala trabalhando, e ele, assim, ele é tão ruim, tão mão de vaca, tão pão duro, que é muito frio, está nevando, e aí ele tem o carvão só pra ele na sala. E o coitado do empregado que tá na outra sala tem que se virar com baita num cachecol lá, não pode pegar o carvão dele, que se vire, é isso aí. Ele tá revoltado que por ser Natal tem que parar tudo, que pra ele tinha que estar trabalhando mesmo, e é isso aí, ele só vê trabalho na frente. E nessa noite ele recebe a visita do sobrinho dele lá na firma. E o sobrinho vem todo contente, deseja Feliz Natal, e ele fala pro sobrinho que é uma bobagem tudo aquilo, que Feliz Natal coisa nenhuma. E o sobrinho dele convida ele para passar o Natal com a sua família, ele não quer. E o sobrinho tá sempre bem ali humorado e querendo que o tio mude um pouco daquele jeito dele, enfim, sai de lá, dá Feliz Natal para aquele empregado que responde também feliz para aquele sobrinho. E ele acha que os dois são dois desvairados e fica aborrecido com tudo aquilo. E aí, antes dele sair ali da firma e para sua casa, ele ainda recebe outras visitas. Então aparecem 2 senhores que vêm buscar doações, já que o Marley era também doador, né, ajudava essas instituições, ajudava os necessitados. E ele fala, e as prisões? E os campos de trabalhos forçados não existem mais? Essas instituições aí que eu apoio, não apoio ficar ajudando pessoas, não. E toca aqueles 2 cavaleiros de lá, que saem super assustados e horrorizados com a reação daquele velho ali tão rabugento, tão ranzinza e tão mão fechada. Aí vem um rapaz que vai tentar cantar ali na firma dele e ele toca aquele rapaz ali como se fosse um cachorro e sai muito bravo para casa e quer acabar com tudo aquilo ali logo de uma vez, não aguenta mais aquelas comemorações e aquela felicidade toda por causa do Natal. Aí ele chega em casa, quando ele vai abrir a porta e ele pega na maçaneta, ele tem a impressão que ele vê o rosto do sócio dele naquela maçaneta. Aí ele fica apavorado, daí ele pensa, não, é coisa da minha cabeça, e faz até um show, suma essa assombração da minha cabeça. E entra meio assim, desconfiado em casa.
entra desconfiado, vai entrando pé por pé e pensa assim, ai, é bobagem, é bobagem. E vai várias vezes retomando na cabeça, ah, isso tudo é bobagem, tô vendo coisa, ai, não tem nada aqui assustador, ai, que isso. Daí ele entra em casa achando que tudo aquilo é uma bobagem, quando de repente ele dá de cara com o fantasma do Marley na casa dele. E esse fantasma tem uma aparência assim, translúcida. Então ele consegue ver por dentro do Marley, né? Ver nada assim. E o Marley está com uma corrente bem grande na cintura, com vários cadeados, cadernos de negócio, livros contábeis, bolsas pesadas, carregando todo aquele fardo ali, todo aquele peso. E ele fica apavorado de ver o Marley ali na frente dele. Aí eles começam uma interação muito doida ali. Aí o Marley senta, ele fala pro fantasma sentar, ele fica olhando. Aí o fantasma dá uns gritos horrorosos, ele fica assustado, ele pede pelo amor de Deus o que é aquilo, ele começa a tremer, começa a ficar nervoso. E aí o Marley começa a explicar pra ele a situação que ele tá passando. Ele mostra que ele tá acorrentado, que ele tá aprisionado, que ele tá agoniando naquela situação que ele tá passando e que ele não tem muito tempo ali. E ele precisa passar um recado pro Scrooge sobre o destino dele, para não ter o mesmo destino que o Marley teve. Aí eu vou ler o trechinho que fala assim, ó. Exige-se de todo homem que o espírito dentro dele visite os seus semelhantes, viajando a lugares distantes. Mas se ele não fizer isso enquanto estiver vivo, terá de fazer depois da morte. É obrigado, pobre dele, a vagar pelo mundo e a ver acontecimentos dos quais não pode mais participar, mas deveria ter participado quando ainda estava na Terra, transformando-os em felicidade. E aí o fantasma demonstra, né, que tá sofrendo, demonstra, daí o Marley, o Scrooge fala pra ele assim, mas você foi um ótimo negociante em vida e tal, porque você tá sofrendo? E ele fala, a minha vida foi só negócios, foi só isso, eu não olhei pra caridade, eu não olhei pras pessoas, eu não vivi, né? A verdade é essa, eu não vivi direito. Eu não pratiquei a misericórdia, a tolerância, a paciência, não pratiquei nada disso. Ele disse que não entendia que os negócios, que fazia parte dos negócios dele, a caridade, a bondade, né, solidariedade, enfim. E um outro trecho ele diz assim, quando ele ergue os braços e mostra as correntes. Nesta época do ano, Natal, meu sofrimento aumenta, disse o fantasma. Por que eu caminhei entre as pessoas e não olhei para elas? Porque eu nunca ergui os olhos para ver a estrela sagrada que conduziu os reis magos à manjedoura, humilde, como se não houvesse pobres, casebres para os quais aquela luz poderia ter me conduzido. Aí o fantasma diz, é o seguinte, eu tenho pouco tempo, preciso passar o recado para você, te dar um chacoalhão de que você precisa mudar de vida para não ter o mesmo destino que eu. Essa noite, 3 fantasmas virão aqui na sua casa te visitar. E tem horário. Tantas badaladas vem um, tantas badaladas do relógio vem outro, e tantas badaladas vem outro. Aí o velho fala assim, mas não podem vir todo mundo de uma vez e resolve tudo de uma vez, né? Tipo, me assustem de uma vez? Não. Cada um tem o seu tempo de vir. E é isso. Aí Ebenezer não vê mais o fantasma do Marley por ali, vai deitar e pensa, ah, bobagem, não vai acontecer nada não. E aí começa a tal da badalada mesmo, e de repente o relógio mudou e não tá mais aquele horário. Aí ele tenta mudar um outro relógio, não, tá errado. O relógio vai para aquele horário que precisa estar. E aparece o primeiro fantasma. E o primeiro fantasma é o fantasma dos natais passados, mas não dos natais passados da humanidade. Os natais passados do Ebenezer. E cada fantasma tem uma forma diferente. Esse primeiro fantasma, ele é todo transmorfo. Então, dependendo da maneira que ele olha, ele se transforma. Ora tem 5 pernas, ora tem uma cabeça não sei que jeito e tal. E ele tem uma luz muito grande, ele tem um capuz. Esse primeiro fantasma leva o Ebenezer da sua casa para fora, no meio daquela neve toda. Eles vão sobrevoando toda aquela região e leva a um lugar conhecido pelo Ebenezer, que é o seu passado. Então leva ele lá quando ele era jovenzinho, quando ele era criança, quando ele estava na escola, e ele começa a se ver a sua figura lá do passado, ele muito solitário. Então ele tinha uma infância muito solitária, ele não tinha amigos, ele era sempre isolado, excluído,
E os amigos dele eram os amigos dos livros, então Robinson Crusoe, Ali Baba, todos esses personagens que ele lia eram os seus amigos, era quem ele tinha próximo. E ele começa a ficar triste, ficar mexido com tudo aquilo, porque tá remoendo o passado dele, ele tá vendo o passado solitário dele. E no que Scrooge vê o seu eu do passado, ele começa a lamentar e lembrar daquele rapazinho que passou naquela noite no escritório, que queria cantar para ele, que ele tocou ali como se fosse um animal. E ele fala, nossa, o que aconteceu? O espírito fala. Aí ele fala pra ele, ai, poxa, eu tô lembrando daquele rapaz lá, por que eu não dei uma atenção, por que isso? Daí o fantasma fala, quem sabe no próximo Natal você faz diferente, né? Ele daí vai passando aquela situação ali de infância, um pouquinho maiorzinho, aí ele vê a irmã dele, e aí o fantasma fala, nossa, né, ela morreu tão jovem, pois é, e dessa irmã sobrou esse sobrinho, que é o sobrinho que foi lá visitar ele e convidar ele para passar o Natal na sua casa. E ele vai para um outro lugar, onde ele revisita um outro lugar, que é onde ele era um aprendiz do senhor, do velho Fizwick. E vê um colega chamado Dick, que trabalhava junto com ele. Então esse patrão, na noite de Natal, fazia com que eles trabalhassem logo ali, terminassem logo os afazeres, e arrumasse tudo, e todo mundo se reunia. Então esse patrão com sua família, os seus empregados, fazia uma grande festa de Natal, todo mundo dançava, e o fantasma mostrou tudo isso para ele. Então o Scrooge vê com o fantasma o seu eu do passado ali, com o seu patrão e toda aquela comemoração de Natal, ele começa a ficar mexido, lembra do empregado dele lá que ele estava maltratando, e aí o fantasma continua essa viagem com ele ao passado e mostra uma jovem moça que foi sua namorada no passado. E aí eles estão conversando, sentados, e ela diz para ele que ele mudou muito depois que ele começou a enriquecer e virar um homem de negócios, ele já não era mais a mesma pessoa de antes. E aí o relacionamento deles se findou, né? Terminou porque ele estava muito mudado, né? E não deu mais certo. E aquilo estava dando muita tristeza nele. E aí ele não queria mais ver aquilo, ele pedia para o fantasma parar. E o fantasma mostrou para ele um vislumbre do futuro daquela moça. Então aquela moça casou, teve muitos filhos, estavam felizes lá na lareira, comemorando o Natal. E esse marido fala, olha, vi um velho amigo seu, o sócio dele está morrendo e tal. E ele está muito triste, ele pede pro fantasma parar com aquilo e que quer ir embora, e põe capuz com tudo na cabeça do fantasma e tudo aquilo desaparece. Ele tá lá de novo no quarto dele. Então vem o segundo fantasma para visitar. Scrooge recebe a visita do segundo fantasma. O segundo fantasma é o fantasma dos natais presente. E aí ele está dentro do quarto do velho, cheio de coisas, peru de Natal. E aí é descrito tanta coisa, assim, de comida, uma ceia generosa ali que tá em volta daquele fantasma. E aí ele fala para que o Scrooge se agarre à sua túnica e eles saem dali. E eles vão parar numa manhã de Natal numa cidade. E aí esse fantasma começa a mostrar para ele a movimentação das pessoas naquele dia de Natal. Então o cheiro que tem a rua, as comidas, os figos, as castanhas, e é tanta descrição gastronômica que tem ali que você vai enchendo a boca de água, assim, de tanta coisa que é falado ali nessa parte do conto. E aí as pessoas alegres e se preparando para o Natal e a neve caindo e tudo mais. E ele então começa a ver Natal de duas casas que o fantasma mostra para ele. Uma das casas é do seu empregado Bob, aquele empregado que ele não deixava nem o carvão pro coitado se aquecer naquele frio. E aí ele vai e contempla a casa desse empregado, a família desse empregado. E um dos filhos dele, do Bob, tem problema nas perninhas, que é um menino, o Tim. Então ele anda de muletinha e tal. E é um menino adorável, um menino assim, espirituoso, um menino muito adorável. E aí o Scrooge começa a ver aquela família, toda aquela harmonia, aquele amor, em meio a tantas necessidades que eles têm. Eles estão usando suas melhores roupas, reaproveitando, que nem a mulher virou a roupa do avesso e colocou rendas para enfeitar aquele vestido. Então todo mundo dando o seu melhor para estar bem apresentável naquela noite de Natal, com os poucos recursos que eles tinham, a felicidade da família poder estar junto mesmo, tanto o pai como a filha
estar trabalhando naquela noite de Natal, chegarem tarde, mas eles estão unidos ali, o menino. E aí o Scrooge fica todo emocionado com aquela situação e fala, ó, espírito, e o menino, diga pra mim que ele vai sobreviver. E ele fica triste com aquela situação do menininho e tal. E ele também passa pela situação de uma outra casa, com o fantasma. E a casa é do seu sobrinho, o Fred. Seu sobrinho Fred. E o Fred é muito animado, muito contagiante, é aquela pessoa que ri e onde ele ri, é uma pessoa que quando ri, todo mundo em volta começa a rir também, porque é uma pessoa envolvente, cativante, extrovertida. E ele tá ali comemorando o Natal com a família, e aí eles fazem um brinde ao velho Scrooge, falando, poxa vida, né, ele é tão rabugento, poderia estar aqui com a gente, mas vamos comemorar mesmo assim, vamos brindar a vida dele mesmo assim, ele sendo dessa maneira. E o Bob lá também, eles também fazem um brinde a esse patrão, e assim, o nome dele falado na casa é tipo o nome do bicho-papão, porque ele é um ser detestável, né? E aí fica aquele silêncio na família quando fala desse patrão, e depois que fala que já falou desse patrão, aí tudo volta à sua normalidade. Mas mesmo empregado, como o sobrinho, não deixam de brindar a vida e a saúde desse rabugento. E aí o velho Ebenezer tá lá todo empolgado, vendo como que é a comemoração de Natal na casa do sobrinho, e que eles fazem jogos, e que a família tá unida. E o fantasma, ó, deu tua hora, vamos embora. Ele, não, deixa eu ficar mais um pouco. E começa a interagir mesmo que ele não, ninguém veja eles, né? Porque tudo aquilo é vislumbre e as pessoas não veem, não conseguem ver eles. E aí ele tá ali fazendo de conta que tá participando dos jogos, todo empolgado e feliz com tudo aquilo, e chega o momento dele partir e sair de lá. Então ele vai conhecer o terceiro fantasma. E aí o terceiro fantasma é todo misterioso, tem uma capa preta inteira, pouco fala, pouco interage. Aí ele fala, nossa, eu tô diante dos natais futuros, espírito dos natais futuros, e ele não responde. E aí esse fantasma começa a dar um vislumbre pro Scrooge tenebroso. Aí ele mostra então a situação do menininho lá, que teria morrido, o filho desse empregado Bob. E aí ele vai mostrando o que acontece com uma pessoa pro Scrooge. Uma pessoa que morreu sozinha em casa, que não tinha ninguém, que quase as pessoas não queriam velar. Aí as pessoas falando, ah, você viu que fulano morreu? Pois é. Ah, então tá bom, vamos falar dos negócios, é isso, acabou o assunto. Você vai lá no velório? Ah, acho que vou dar uma passada. Então tá bom, morreu o assunto. E aí ele vê aquela pessoa, não consegue se tocar quem que é aquela pessoa, não consegue entender quem que é aquela pessoa que o fantasma tá mostrando. Aí o fantasma vai mostrando a reação das pessoas ao redor e que conviviam com aquela pessoa que morreu. E aí tem pessoas envolvidas ali que foram vender esses pertences desse falecido para um senhor ali, como se fosse meio clandestino ali, meio escondido. Aí vai a mulher, vende até as cortinas da cama ali, aquele que fica na beiradinha assim da cama, arrancou as cortinas da cama, arrancou coberta. Aí ele tinha, ai, a melhor camisa que ele tinha eu trouxe. Ele que vai ser enterrado com chita, ele que bem que merece, porque era muito ruim, não sei o quê. E ele, meu Deus, e horrorizado e tal. E ele vai passando por tudo aquilo, vai passando, vai passando. Aí o fantasma mostra pra ele quem que é aquela pessoa, e ele não quer acreditar quem é aquela pessoa, e o fantasma leva ele até um cemitério. E lá no cemitério o fantasma mostra a lápide. E lá na lápide tá o nome de quem? De quem? Do Ebenezer. Tá a lápide dele. Ele mortinho da Silva. Mortinho, todo mundo nem aí. A empresa dele sendo tocada por outras pessoas. Ninguém nem aí com a morte dele, ainda vendendo os pertences dele. E ele se desespera e pede pelo amor de Deus, e o fantasma não tá nem aí, e ele se prende ao fantasma, pelo amor de Deus, me dá mais uma chance, eu vou mudar, eu vou ser diferente. E ele tá ali implorando, 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 e segurando, e o fantasma querendo sair, e ele implorando e apertando o braço do fantasma, e tudo aquilo desaparece. E aí o Scrooge tem uma nova chance de vida. Ele acorda de tudo aquilo que passou. Aí ele vai pra fora, feliz,
vendo que ele está vivo e que ele tem uma nova chance de ser diferente, de mudar a vida. Aí ele olha lá pra fora, aí ele vê aquela movimentação, e ele pede pro menino, que dia que é hoje? E o menino fala, é dia de Natal. Ele, eu não perdi o Natal, então os espíritos fizeram tudo isso numa noite só. Vai lá, compra um peru enorme e tá feliz e resolve que vai levar aquele peru pro Bob, pro seu empregado. E aí ele muda como pessoa. Então ele vai naquela noite passar com seu sobrinho a noite de Natal, pega todo mundo de surpresa, vai lá, tem um dia alegre, feliz, se torna um patrão diferente, se torna muito próximo a esse Bob, a esse menino que graças a Deus não morreu, o Tim está vivo. E ele se torna até um segundo pai para esse menino, de tanto apego que ele tem para aquele menino, e ele se torna de rabugento, de ranzinza, uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, uma pessoa que aproveita o Natal. Sinônimo de Natal se torna Ebenezer, porque ele começa a curtir tudo aquilo, aproveitar, desfrutar da vida, porque os fantasmas deram uma chance dele mudar. E eu achei esse conto maravilhoso, essa canção, conto de Natal maravilhoso, e já fiquei muito animada e com muita vontade de ler outras obras de Charles Dickens. Até inclusive nesse livro tem ali um prefácio sobre a história, um pouquinho falando sobre Charles Dickens, e no final também fala um pouquinho ali uma cronologia sobre Charles Dickens, quando nasceu, a sua infância, os livros, falando sobre David Copperfield, que é um pouco autobiográfico do autor. Eu fiquei assim extremamente curiosa, porque é uma leitura que flui muito fácil, rica, envolvente, e eu achei maravilhoso esse conto de Natal. Realmente é um conto que dá vontade de você sentar assim, todo mundo em volta de uma lareira. Claro que no nosso país é muito quente. E tantas lições desse conto, e é tão bonito, e vale muito a pena, gente. E aí eu aproveitei a semana de Natal para trazer esse conto de Natal para vocês. Olha que criatividade. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!